Valendo. Aula 7 do nosso curso de gramática, preparatório para o concurso da Prefeitura Municipal de Mossoró. O tema da aula de hoje é reconhecimento das classes gramaticais. Oi. Oi, Agnaldo. Teve um problema lá. Reconhecimento das classes gramaticais. É uma aula prática, né? A gente vai fazer aqui uma revisão rápida e geral das classes gramaticais, né? Trazendo aqui superficialmente os conceitos, e vamos entrar numa questão, numa aula de resolução de questões sobre as classes gramaticais. Pena termos pouca gente para participar da nossa aula, né? Porque quanto mais gente, melhor para a gente interagir aqui na resolução de questões. Então vamos lá. Não temos tempo para ver todas as classes gramaticais, que são 10, né? Detalhadamente. Tudo sobre substantivo, tudo sobre adjetivo, tudo sobre verbo, enfim. Não dá para ver todas. Então, a gente vai trazer aqui o conceito, né, relembrar os conceitos de forma bem rápida e entrar na parte prática de resolver algumas questões, tá certo? Nossa aula hoje vai focar em cima de resolução de questões sobre classes gramaticais. Bem tranquilo. Então, vamos relembrar o seguinte: são 10 classes gramaticais, e elas estão aí na tela, né, escritas à mão aqui. Substantivo, adjetivo, verbo, numeral, artigo, pronome, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Essas são as 10 classes. Professor, existe uma ordem? Não. São 10 classes. Não tem isso de primeiro ser o artigo, depois substantivo. Essa ordem ela é mais por uma questão didática. As gramáticas trazem uma ordemzinha por questão para ficar mais fácil de estudar. Mas essa ordem ela não existe, né? Ao pé da letra, tá certo? Agora, claro, é interessante que você siga a ordem da gramática para facilitar a sua vida, tá certo? Primeiro, tem que entender que das 10 classes, 6 são variáveis, essas 6 aqui de cima fazem parte das classes variáveis, tá certo? Das classes que mudam, que variam, que se flexionam. E essas 4 aqui de baixo são as invariáveis, ou seja, que não mudam, que não se flexionam. O primeiro ponto é esse. Eu tenho 10 classes gramaticais. Dessas 10, 4 não se flexionam, não há alteração, não há flexão. E as outras 6 são as classes variáveis que permitem flexão de gênero, de número, no caso do verbo ali, de pessoa, e por aí vai. Então, relembrando os conceitos, vamos iniciar pelo conceito de artigo. O que seria um artigo? Vou começar pelo artigo. Artigo é a palavra que acompanha o substantivo, relembrando o conceito, determinando-o ou indeterminando-o. Né? Então, nesse sentido, eu teria 2 blocos de artigos. Os artigos definidos, que servem para individualizar o substantivo, para definir, para especificar, e os artigos indefinidos. Os definidos, lembrando, seriam oais e ais, oais e ais, singular e plural, masculino e feminino. Por isso, são variáveis. O, a, masculino e feminino, ambos do singular. Os e as, masculino e feminino, ambos plural. Por isso, nós dizemos que são variáveis, que mudam, que se flexionam. E os artigos indefinidos, uns e umas. Só a gente relembrar o conceito. Eles acompanham o substantivo. E o que são substantivos?
O que é um substantivo? É a palavra que dá nome aos seres de modo geral. Tudo que tem nome é substantivo. Aí tem aquela classificação, né, que a gente estuda lá, os 9 tipos de substantivos. Simples, composto, primitivo, derivado, comum, próprio, concreto, abstrato e coletivo. Tá certo? Esses 5 tipos, relembrando a classificação. Depois dos substantivos, aí tem, claro, tem um conceito, tem a flexão de gênero, a flexão de número, aumentativo, diminutivo e algo mais amplo, que a gente não vai ver, né, porque não, o tempo não nos permite. Depois disso, nós vamos para mais uma classe variável, que é a classe dos adjetivos, que é aquela classe que indica a característica do substantivo. E eu lá na série inicial, nas séries iniciais, eu não posso dizer ao meu aluno que o adjetivo é a palavra que indica qualidade, como muitas vezes a gente vê pessoas ensinando e foi como eu aprendi, né? Que adjetivo dá qualidade ao substantivo. É um conceito errado? Não, mas é um conceito incompleto. Se eu ponho na cabeça do aluno que o adjetivo é a palavra que dá qualidade, e eu digo que a palavra feio é um adjetivo, vai criar uma confusão na mente do aluno. Como é que feio é um adjetivo se ser feio não é uma qualidade? Então, não posso dizer que adjetivo é uma qualidade. Adjetivo indica característica do substantivo. Aí pode ser uma qualidade, pode ser um defeito. Então, o foco é dizer que é característica. O adjetivo é uma característica do substantivo. O artigo acompanha o substantivo determinando ou indeterminando. O pronome é a classe de palavra que acompanha também o nome, que é quem? O substantivo. Aí tem o pronome pessoal, pronome possessivo, pronome demonstrativo, pronome interrogativo, pronome indefinido, pronome. Eu já falei quantos aí? Pessoal, possessivo, indefinido, interrogativo, demonstrativo. São 6 tipos de pronome. Certo? Observe que artigo, pronome, adjetivo e numeral estão relacionados ali intimamente com o substantivo. Um substitui, outro acompanha, o outro de característica, e eu tenho numeral, que serve para indicar ali quantidade. Quantidade, ou posição, ou ordem, né? Aí tem numeral ordinal, numeral cardinal, numeral multiplicativo e fracionários. 4 tipos de numeral. Né? Então, aí nós temos as classes gramaticais. E para fechar com elas, as variáveis, nós temos os verbos, que não há variação de gênero, mas varia em modo, em pessoa, tá certo? Em número, né? Verbo no singular, verbo no plural, então faz parte das variáveis. E o que é um verbo? É a classe gramatical que indica ação, indica circunstância, pode indicar estado, pode indicar fenômeno natural. Então, essas são as 6 classes gramaticais, que variam. Já aqui embaixo, nós temos as que não variam, as que não mudam, elas são imutáveis, portanto, elas são invariáveis. A saber, o advérbio, que é a palavra que acompanha o verbo, apesar de não se flexionar, acompanha o verbo indicando o quê? Circunstância de tempo, de modo, de duração, de negação, de intensidade, de concessão, enfim, de matéria, de companhia, uma série de circunstâncias. Né? E não muda, tá certo? Assim como as preposições, que são palavras que ligam duas palavras. Ou podem ligar ainda duas orações, mas o papel dela é ligar duas palavras, certo? Aí são 17 tipos, você tem que decorar essas preposições. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sobre, trás. Tem elas na ponta da língua. Perguntou, pá. E também tem que saber que elas não mudam, certo? Elas não variam. Depois vem as conjunções. Enquanto as preposições ligam palavras, as conjunções ligam orações.
essa é a diferença entre elas. Preposições ligam geralmente palavras, pode também ligar orações, mas geralmente o foco é palavras, e conjunções ligam especificamente orações. E interjeição, o que serve de interjeição? Para indicar como a escrita é uma tentativa de reproduzir a fala, faltava uma classe que indicasse ali o espanto, o susto, a admiração. Ei, o eca, o oba, o ui. Tinha que ter alguma classe para, né, representar isso. Então, essa classe é a classe das conjunções. Grosso modo, né, todos as 10 classes de palavras e os seus respectivos conceitos foram relembrados nesse momento introdutório. Tendo isso como fato, tendo relembrado o que é cada uma das classes gramaticais, os nomes e os conceitos, vamos brincar de resolver algumas questõezinhas bem simples. Bem simples. Observe. O que, é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter 2 minutinhos, se for necessário, para vocês analisarem a questão e responderem. Se todo mundo estiver pronto antes de 2 minutos, botar o gabarito aí, antes de 2 minutos, a gente já dá o gabarito aqui, tá certo? Primeira questão. Na oração. Então, o brasileiro, de um sorriso cheio de bossa, e veio vindo, gingando assim para o lado do alemão. Fecha aspas. As palavras destacadas são classificadas quanto à sua classe, respectivamente. Aí vocês destacam lá na sua prova o respectivamente, que é para não se enganar. Como, respectivamente, vocês sabem, significa pela ordem, pela sequência aí. A letra A diz que a sequência aí é quais são as palavras destacadas? Esse O, esse E, esse veio e esse alemão. 4 palavras. A letra A diz que pela ordem aí, respectivamente, seria verbo, artigo, conjunção e substantivo. A letra B diz que seria artigo, conjunção, verbo e numeral. A C diz que seria verbo, preposição, conjunção e adjetivo. A D diz que seria conjunção, conjunção, verbo e adjetivo. E a E diz que seria artigo, conjunção, verbo e substantivo. Pela ordem. Agora é com vocês. Professor, Oi. eu não estou conseguindo usar o chat, porque eu estou usando meu celular. O computador deu um Pro, aí não estou ouvindo, não, tá tudo mudo. Mas eu vou de letra E, essa questão, acho que é. Pronto. Perfeito. Quem mais? Todos estão com a gnagem? Alguém discorda? E a Ana vai de E também. E Simone? Estamos só nós três hoje, nós quatro, aliás. Simone vai de letra E também. A letra E diz que esse O é um artigo, já que vocês foram para ela aí. Vamos direto para ela. A letra E diz que esse O é um artigo, que esse E é uma conjunção, que esse veio é um verbo, que esse alemão é um substantivo. E a resposta está corretíssima. A primeira já foi. A segunda, fiquem à vontade aí para ler e responder. A ideia é a mesma. As palavras destacadas são, respectivamente, né? O que está destacado aqui? Sensação, esse
A, esse E de novo e esse militares. É muito parecida com a questão anterior. A lógica é a mesma. Identificar pela ordem aí, classe gramatical de cada uma dessas palavras. Não precisa nem ler a questão. Só olhar as palavras destacadas e entender que pede aqui pela ordem e analisar as alternativas. Simone foi de B. Quem mais? Gelânia foi de C. E a Agnádia vai de Professor, eu vou de B. de B. Vamos lá. Vamos a. Esse tipo de questão é bem tranquila, porque, como eu falei, tem um texto aí, um mini texto, um parágrafo aí, que não necessariamente precisa ser lido, né? Por isso eu disse na aula de ontem, de interpretação de texto, eu dizia, só vá para o texto se for necessário. Se não for, você lê o enunciado da questão e já dá para responder pelo enunciado. Esse foi um exemplo. Não precisava ler esse texto. Por quê? Porque aqui só nos interessa as palavras destacadas no texto. Então não precisava eu ler o texto. Ler as destacadas ali, fazia associação com as anteriores a elas e definia as classes gramaticais, né? Tendo cuidado de observar que o respectivamente significa em sequência, pela ordem ali, traduzindo grosso modo. Então, é um tipo de questão que a gente iria por eliminação. Não é pela ordem? É. Então, pela ordem, qual é a primeira? É a palavra sensação. A palavra sensação é o quê? É um adjetivo? Se for um adjetivo, pode ser a letra A ou pode ser a letra E. É adjetivo? Não. A palavra sensação é substantivo. Substantivo abstrato, que precisa de outro ser para existir. Precisa que alguém sinta a sensação para que ela exista. Então, um substantivo abstrato. Então, se não é adjetivo, já fica eliminadas as alternativas A e E. Já não são elas. Elimina. Não é essa, nem essa. Se sensação é adjetivo, só pode ser a B, a C ou a D. Adjetivo não, substantivo. Por que pode ser uma delas três? Porque, como é pela ordem, essas três já começam com substantivo. Então, pode ser ela, ou uma delas. Aí eu vou para a próxima questão. Perdão, para a próxima palavra, pela ordem. Aí eu venho aqui, depois de sensação, na segunda linha, eu tenho esse A, que é o quê? Que é uma interjeição. A segunda é uma interjeição. Aí eu olho para a letra A, letra B e letra C e observo que na segunda eu tenho aqui interjeição e tenho interjeição. Já na letra D eu não tenho interjeição. Então, se eu tenho a certeza de que esse A é uma interjeição, eu já elimino também a letra D. Já não é ela. Por quê? Porque para ser ela, pela ordem, esse A teria que ser um advérbio. E ele não é uma interjeição. Então, ou é a B ou é a C. Por quê? Porque as duas trazem o A como interjeição, que de fato é.
Aí eu vou para a terceira, que é o quê? A terceira é esse ezinho aqui. É preposição? A letra B diz que é preposição. A letra C diz que é conjunção. Aí vai entrar agora uma coisa muito importante. Observe que as duas últimas são adjetivos, ó. Tanto aqui, cadê o lá? Tanto aqui na B quanto na C, que as que estão ali na briga, são adjetivos. A primeira substantivo nas duas, na B e na C, a segunda interjeição nas duas e a última adjetivo nas duas. O engancho está aqui. Descobrir se esse é preposição ou conjunção. Vai fazer toda a diferença para acertar a questão. Aí a importância de eu saber decorar as preposições essenciais. A, ante, após, até, com, contra, de. Desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. 17 preposições. E nas que eu citei agora, não tem a letra E. Não tem esse E. Porque esse E não é preposição. Esse E é conjunção. Portanto, letra C seria a resposta. Esse é conjunção. Direitos e não conjunção aditiva. Tá certo? E eu já estava com medo de eu ter errado, porque eu não me liguei muito nessa questão aí da preposição e conjunção. E também não li o texto todo. Eu fui logo que o A é interjeição e que policiais militares, como o professor tinha acabado de falar que o adjetivo é uma característica, esse militar está dando a característica policial, porque existe Perfeito, polícia federal, civil e militar. perfeito. Então, eu me liguei no a interjeição e militares como uma característica, e não tinha me tocado ainda da preposição e conjunção, mas graças a Deus acertei. O engancho estava só aqui, o nó da questão estava só aqui nessas duas. Observe que os demais são iguais. A É, diferença é só. aí foi assim, em partes, professor, foi um chute, porque assim, eu não tinha me ligado que o nó da questão estava em preposição e conjunção. Eu fui para essas duas questões, Jesus, o que dá a característica e a interjeição, e deixei esse que era o nó da questão, mas foi um chute, meio também estratégia, mas Show de bola. acertei. Vamos para a terceira. Esse tipo de questão é enjoado. Né? Essa aí de preencher as colunas aí, as lacunas, aliás. Isso é. Deixa os parênteses. De acordo com o significado, o conjunto de características formais e sua posição estrutural no interior da oração. Olha que enunciado mal assombrado. As palavras podem pertencer à mesma classe ou não. Estabeleça a relação correta entre ambas as colunas, considerando tais aspectos. Considere o que? As palavras em destaque. Então, você vai preencher aqui do 1 ao 4 essas lacunas e depois observar qual sequência bate com a sua, levando em consideração só essas palavrinhas que estão grifadas e em negrito. Não, lugar, se e que. Se você achar que esse primeiro não é um advérbio, você mete o um aí. Entendeu? Preenche a sequenciazinha, depois confere aí qual foi a alternativa que deu certo.
E aí, essa é mais trabalhosinho? Ou tá de boa? Esse não é o quê? Esse não é advérbio, esse não é pronome, esse não é conjunção, esse não é substantivo. Tá, Professor, tá trabalhosa essa? Oi. eu, eu acho que é a letra A, porque eu só estou conseguindo desencaixar esse não, que é advérbio de negação, e esse sim, que pode ser uma conjunção integrante. Aí a única que começa com um é a A, então eu acho que é a A. Vocês concordam com a Agnário? Pela ordem que ela citou aqui, seria essa. Onde esse se seria um pronome e esse se seria uma conjunção. E esse que seria outro pronome, ficando dois e dois. Um, quatro, dois e dois. E aí? Um, advérbio de negação. Quatro, aliás, lugar, substantivo. Esse se, de se mexer, pronome, que está relacionado ao verbo, mexer-se, pronome, né? E esse próximo se seria uma conjunção, e para fechar o outro que, aliás, outro que não, o que seria um segundo pronome. Vocês concordam com essa análise aí? É isso mesmo? Pode soltar o gabarito? Se mundo concorda ali. E a resposta é exatamente essa. Substantivo, não, advérbio, substantivo, pronome, conjunção e pronome. Questão 4, muito parecida também com as anteriores. Aí você vai direto para o enunciado da questão. As palavras destacadas pertencem, respectivamente, às classes gramaticais que seguem, mesmo modelo das anteriores. Olha as classes gramaticais, olha a ordem, olha as palavras destacadas, nem se preocupe em ler o texto. Você ganha tempo para as questões futuras. É uma forma de ganhar tempo para as próximas questões. Ficar perdendo tempo lendo o texto. Amanhã é o quê? Aí, como é respectivamente, segue a dica da eliminação. Amanhã é conjunção, né? Amanhã é conjunção, você olha para cá. A primeira é conjunção. A letra A, amanhã é conjunção. Amanhã, a letra B é substantivo. Amanhã é verbo. Amanhã é pronome. Amanhã é advérbio. Por aí você mata. Vai para a próxima. Primeiro é numeral, é adjetivo, é advérbio. Vai para a próxima. É o batom, né? É substantivo, é numeral. Raivosas é o quê? Por aí você vai matando a questão. Professor, acho que é a letra E. Vocês foram rápidos nessa, viu? Letra E, amanhã, advérbio de tempo, né? Primeiros, numeral, batom, substantivo, tá aqui a prova, ao lado dele tem um artigo. E raivosas, substantivos. Ah, perdão, adjetivo caracterizando substantivo bocas. Tranquilão, tranquilão. Questãozinha 4 foi presente. Questão 5. Leia o poema para responder a questão. Se A deveria ter sido com crase. Responder a questão. Soneto de fidelidade.
clássico de Vinícius de Moraes. De tudo o meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Continua. Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente. Aí você pega a sua canetinha dia da prova e já grifa isso aqui. Correta e significativamente, ou e respectivamente, a sequência da classificação morfológica dos termos destacados. Pela sequência, nós temos aí, quais são os termos destacados, professor? Atento, sempre, em e encante. Pela ordem, qual é a sequência? Aí é o mesmo modelo de raciocínio do anterior. Esse atento, começando pela primeira, o atento. A letra A diz que atento é adjetivo. A B diz que é verbo. A C diz que é adjetivo também. E a D diz que é pronome. Se for adjetivo, já eliminam a B e a D. Né? Se for verbo, elimina as outras três. Fica só na possibilidade da B. Se for pronome, elimina as três anteriores e fica na possibilidade da C. Aí você vai matando de nenhuma. Vai eliminando. Simone foi de C. Eu estou conferindo pelo celular aqui, para não sair da tela. Estou olhando pelo celular o chat. Simone foi de C ali. Cadê a C? Cadê a C? Adjetivo, advérbio, preposição e verbo. Simone apostou nessa sequência aí. Análise de Simone, atento é adjetivo, sempre é advérbio, em é preposição e encante é verbo. Quem acompanha Simone, quem discorda, Gerlândia e Agnaldo ainda estão aí raciocinando, analisando. Uma aulinha dessa era bom com mais pessoas aí para participar, para ver a interação, mais gente, mais opiniões. E aí? Agnaldo e Gerlânia correram? Gerlânia foi de C também. Sei que ela tinha corrido. Não, estou um pouco em dúvida aqui, digo já. Rocha, só seguir a linha do raciocínio da eliminação. Fica mais fácil. Outra dica, se você está em dúvida, é na sequência, né? Na hora da prova você está em dúvida lá. Ah, eu estou em dúvida, é pela sequência, eu estou em dúvida nessa primeira. Então vou para a última. Se eu identificar a classe gramatical da última, eu venho voltando. Pá, pá, pá. Em vez de primeira, segunda e terceira, eu pego da quarta e venho voltando. Quarta, terceira. Né? Eu não sei qual é a primeira, estou em dúvida, mas sei qual é a quarta, então vou voltando aqui para ver se facilita a minha vida. São estratégias. A gente pode usar na hora de responder a prova. Ah, eu não sei o que é atento, mas eu sei o que é encante. A que classe pertence a encante, então eu vou voltando aqui. Encante, depois em, depois sempre, até chegar em atento. Pode clarear a, a, a mente. Eu estava olhando para 6 e olhando para. Aliás, estava olhando para pergunta 6 e alternativas. Olhando para pergunta 5 e alternativa das 6. E negócio é esse, mal assombrado. Agora comigo eu estava viajando aqui. Professor, nessas seis, se meu óculos não estiver muito ruim, tem três palavras que estão sublinhadas, que estão destacadas, né, nas seis, entre bom e honestidade. E nas alternativas aparece quatro. Vou já procurar isso aí. Tá bom. Vamos uma coisa Foi por erro meu vez. aqui.
Professor, Oi. eu vou na B. Não sei se vou errar, mas a Na hora de B. errar é agora, né? A hora de errar é agora. Pronto. Aí vamos por partes. Para dar o gabarito. Atento é o quê? Se eu estou atento. Atento é característica, né? A característica é adjetivo. Atento não é pronome, atento não é verbo. Atentar é verbo, mas atento não é verbo. É uma característica de alguém, você está atento. Então eu fico entre a C e a A. Aí vai para sempre. Sempre é o quê? É pronome ou é advérbio? Sempre é advérbio de tempo. Então, já resolvido o problema. Se eu estou na dúvida entre duas e vou para a próxima e consigo identificar, eu já vou para tira dúvida. Questão correta, letra C. Adjetivo, advérbio, preposição e verbo. Liguem-se nesse detalhe. Atentar é verbo. Atento é adjetivo. Serei atento. Quem? Eu. Característica minha de ser atento. É uma qualidade. Aí pode ser verbo, noutra situação. Eu atento, tu atentas, ele atenta. Mas aí é outra situação. Nesse caso, a palavra atento é empregado como adjetivo. Certo? Eu fiquei em dúvida no sempre, sempre, né? Mas aí as outras três se encaixavam. Eu digo, não, mas aí fiquei, eu digo, não, mas não vou deixar de tentar por causa desse sempre, não. Aí eu fui, né? Sempre advérbio de tempo. Sim, vamos para a questão 6, que é onde você disse que tem falta uma palavra destacada, né? Deixa eu analisar ela aqui direitinho. Ah, achei. Acho que achei. O outro tá aqui. Hum, hum. Cadê esse abençoado? Ah, é o contrário. Esse daqui. É, é. Pronto, é esse Azinho aí. O outro destacado é esse Azinho aí. Então, eu tenho, considerando o período, entre as características de um bom profissional, a ética e a honestidade são fundamentais. Assinale a alternativa que classifica corretamente os vocábulos sublinhados na ordem em que aparece no trecho. Letra D. Agora foi ligeiro, não? Aprende com os erros. É verdade. Concordam aí com a letra B? Entre pronome, bom, adjetivo, pela letra B. Né? Estou indo pela letra B. A, preposição, honestidade, substantivo. Essas são as opções da letra B. Simone foi de B também, Gelânia foi de A. Esse entre, ante, após, até, com, contra, de, Conjunção. desde, em, entre. Entre é preposição. Oh, preposição, não é mesmo. Eu me errei, professor. Então, se entre é preposição, já elimina o restante. Professor, foi Mas exatamente o que eu exatamente. fiz, porque eu lembrei que o senhor agora há pouco falou as 17 preposições e estava entre. Quando eu vi que só tinha preposição na letra A, eu não olhei o resto, professor, já fui nela. Isso facilita bastante a vida.
Essas eliminações são... Agora, aquela história, tem que ter o conhecimento, nesse caso, tem que lembrar na hora lá as preposições todas. Só são 17, dá para decorar tranquilamente. Quem não decorou ainda, cuide, que isso aí já mata a questão, ó. Ô, Entre professor, preposição. se tivessem aqui pelo menos umas 15 pessoas, era muito bom para a interação Com mesmo. certeza. Mas, assim, é difícil porque eu estou faltando lá em raciocínio lógico, porque eu sei que português também é importante. É É, muito difícil para a gente nessa reta final, eu entendo demais. Tem né? um pessoal, É. Mas por eu estou com exemplo, dó dos meus amigos, porque é muito importante. Como ontem eu decidi, né? E Everton disse, Germana, foi muito bom. Digo, não me diga que foi bom, pelo amor de Deus. Diga que foi ruim. Foi para a igreja hoje. Ele me comunicou. Dalet também foi para a igreja. O pessoal tem os compromissos, a gente entende demais. É A gente só verdade, sente mas é falta aqui da muito, interação. muito bom. Sinto falta dos colegas, mas é a necessidade. Faz parte. O É. processo é Ó, doloroso. Vamos para 7. Alguém ia falar aí? Olha só, mesma linha de raciocínio. Em relação à classe e ao emprego de palavras no texto dessa oração. A abordagem social constituiu-se em um processo de trabalho planejado de aproximação. Os vocábulos sublinhados classificam-se respectivamente, eu vou insistir nisso, quando tiver essa palavrinha, já destaca, para você ficar com foco e perceber que é respectivamente, é na sequência. Quando você faz esse trabalho de destacar isso aí, o seu cérebro já não foge, mas ele já se amarra ali, tá certo? Então eu tenho aí se, né, constituído, aliás, junto ao verbo aí tem o em, um, trabalho e planejado. Agora eu tenho 5 palavras destacadas. Se, em, um, trabalho e planejado. E agora? Qual seria a sequência aí? Pegando a ideia desse se aí, meu amigo já elimina 3 alternativas. Não, foi o que viajei aqui agora. Ah, sim, sim, sim. Facinho, facinho essa daí, viu? Também. Já tem resposta? Eu não olhei aqui o chat. Deixa eu ver. Cadê? Oxe, carregaram meu bate-papo. Cadê? Tá aqui. Preposição e conjunção. Preciso reforçar. Simone tá fazendo confusão aí? Preposição liga palavras. Conjunção liga orações. E a dica é decorar as preposições, que são menos. Decorar as conjunções é muito difícil, são mais de 100. Professor, na anterior eu me equivoquei. Eu sabia das preposições e botei conjunção. Acontece também. Uhum. Aí eu Esse, disse, valha o Elton entre as conjunções, as 17 conjunções, eu fui lá em preposição. Era acontece aí. preposição, coloquei conjunção. Viajei na maionese. Aí agora eu tô com mais cuidado nessa daqui. Tá vendo com mais calma aí? Pronto, Simone, a dica é que eu te falei agora. Tentar decorar as conjunções, perdão, as preposições. As conjunções são mais de 100, são 100 e cacetado, 120, sei lá. Juntando coordenativas, subordinativas, integrantes. As preposições são só 17. Tá, tá. Tem até a musiquinha. Ante, após, até com contradei, desde em entre, para perante por, sem, sobre, trás. Ante, após, até com contradei.
Desde entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. A musiquinha. Ela tem uma dúvida entre a B e a A. Entre a A e a B. Vamos lá. A questão 7. Eu estava viajando aqui. Questão 7. Dica. Esse si, professor. O si é um fela da gaita que pode ser um bocado de coisa, várias funções do si. Mas sempre que ele vier associado a um verbo, olha a dica do tio LC. Ele vai ser um pronome oblíquo, átono. Que não interessa saber disso. Se o pronome. Tem para saber se ele é átono. Sabendo que ele é pronome, já resolve a situação. Aí, sabendo que esse si é um pronome, eu já elimino a A, já elimino a C, já elimino a E. Podia fazer confusão entre pronome e conjunção. Mas não é conjunção, a gente já tirou essa dúvida, é pronome. Então, depois eu vou para o N. N é o quê? A letra a opção A, que é uma das possíveis, diz que se, vai lá, diz que N é pronome. A letra B diz que N é preposição e a letra C diz que, aliás, a letra D, as que ficaram, né? Perdão, ficaram eu viajando aqui. Ficaram a B como possibilidades. A B e a D, que eu falei que era pronome, né? Então, a letra B diz que esse em é preposição. A D diz que é conjunção. Se você lembrar que esse em é conjunção, você mata a questão. Letra B. Acabou. Não precisava nem ir para frente, já matava aí, que é pela ordem. A única ordem possível agora é essa daí: preposição, perdão, pronome, preposição, artigo, que seria o um artigo, trabalho, substantivo, e planejado, adjetivo, caracterizando o substantivo trabalho. A pegada é essa. Entendeu? Professor, eu sei que o 1 poderia ser o numeral. 1, Não, mas mas nesse no caso caso ele é mais é genérico, artigo, né? né? É artigo. Uhum. Já matava por aqui, ó. Podia criar confusão? Podia. Mas quando você observava que é a questão de usar a estratégia, né? Quando você observava aqui que esse em é preposição e que aqui tem conjunção, que só tava elas duas, não tinha para onde correr. Não precisava nem saber se o um era numeral ou se era artigo, porque você já tinha matado logo aí. Entendeu? Já matava logo aí, não precisava nem ir para frente. Mas esse um é artigo indefinido. Um processo qualquer, artigo indefinido. Questão 8. Mesma ordem de raciocínio. No trecho, tal. As palavras sublinhadas correspondem pela ordem. Aí aqui eu tenho sublinhada alguns, mal, posse e opa. Eu tenho 4 palavras sublinhadas. Qual é a ordem da classe gramatical dessas palavras? Aí já pega um pouquinho, porque já pergunta se é pronome possessivo, pronome indefinido, pronome relativo. Já tem aí as classificações, as subdivisões dos pronomes. Aí pode gerar já uma dúvida aí. A Gerlane já foi Simone. Simone já meteu a letra B, que a gente quis nem saber aqui. A sapecou a letra B aí e nem conversa. Se na análise de Simone, alguns é um pronome indefinido. Na análise de Simone, mal é um advérbio. Na análise de Simone, posse é um substantivo e opa é interjeição. Por isso ela foi de B. Os demais concordam com essa análise? Iriam também de B? Iriam com outra alternativa? Geralmente foi de B também. Ou ainda estão pensando? A já está ainda analisando ali. Alguns
nenhum, todo, qualquer, tudo. Ah, estou na dúvida se esse alguns é um pronome possessivo, indefinido ou relativo. Eu já vi que é um pronome. Já sei que não é conjunção, sei que não é numeral, sei que é um pronome. Mas eu não sei se é possessivo, se é indefinido. Aí você vai lembrar as classificações, os conceitos de cada pronome. Pronome possessivo indica o quê? Posse. Alguns indicam posse? Não. Então não é. Pode ser um pronome relativo. Pronome indica está se relacionando, aliás, alguns se relacionam a quê? Na frase aqui é ninguém. Então também não é ele, não. Alguns é um pronome indefinido. Vou de B também. Portanto, letra B, mal advérbio, né? Contrário de bem, advérbio. Posse, substantivo. E opa, interjeição. Tranquilo, letra B. Facinho, facinho. Vamos fazer pelo menos 10 aqui. Alternativa que substitui correta e respectivamente as conjunções ou locuções em destaque nos períodos abaixo é, olha só, ele quer a alternativa dentre as presentes A, B, C, D e E, que substitui correta e respectivamente conjunções ou locuções que estão em destaque. Ou seja, qual dessas alternativas poderia substituir pela ordem, visto que, contanto, como e portanto. Seria o quê? A letra A diz que poderia ser pela ordem substituído por porque, depois, no item 2, mesmo que, no item 3, segundo, no item 4, ainda que. Essa ordem, a letra B diz que a ordem não é essa, diz que, visto que seria substituído por como, contanto seria substituído por desde que, como seria substituído por conforme e logo por portanto. E por aí vai. E segue letra C, letra D, letra E. Aí aquela questão importante de conjunção, né, do valor semântico da conjunção que eu tanto falei lá nas aulas de redação. Lembrando que esse como, ele pode ser consecutivo, perdão, consecutivo não, ele pode ser causal, ele pode ser comparativo De conformidade. e conformativo. Pode ser três coisas esse como. Você vai então não está muito difícil, não. Só vai tentando de um em uma, primeiro já dá uma ideia. Fácil, fácil, fácil. Visto que eu posso trocar por porquê, por como, por quando, por salvo se ou por pois. Aí você tenta encaixar na frase. Simone já foi de B aqui, ou ainda é a alternativa anterior? É essa, né? B. Simone e Gerlane já foram de B. Como, desde que, como pretende deixar-nos, preparamos uma festa. Terá sucesso desde que tenha amigos influentes. Casaram-se e viveram felizes. Tudo conforme estava escrito nas estrelas. Foi transferido. Logo, conjunção conclusiva. Não nos veremos com muita frequência. Questão 9, letra B.
Massinha também, essa questão aí. Valor semântico de cada conjunção. Isso é a cara de prova de concurso. Eles gostam desse negócio. Toda banca gosta disso. Já que a gente tem 10 e 11, vamos fazer 10 e 11 aqui, que estão na tela. No texto, lê-se: a língua que falamos é um bem, se considerarmos bens as coisas úteis ao homem. O termo em negrito, segundo Celso Cunha e Sintra, tem um valor de um ou de uma. Esse termo aqui é o quê? A letra A diz que é uma construção linguística que apresenta a relação causal. Esse se teria uma relação de causa. Esse se seria uma conjunção causal. A letra B diz que é um sintagma com sentido opinativo que apresenta uma relação comparativa. Não se preocupe com esses nomes feios aí, se preocupe com o que eu estou destacando aqui. Conectivo com valor de condição, pois indica uma hipótese. E a letra D diz que é um vocábulo gramatical que serve para adicionar uma ideia a outra. Aditiva. Pronto. A ideia é você se ligar no que está destacado. O valor é causal, comparativo, condicional ou aditivo. Só isso. Não olhar para a palavra sintagma, para construção linguística, olhar para isso, não. Não esquenta a cabeça com isso, não. Se ela ainda botou B, apostando na ideia de. No sentido de adicionar uma ideia a outra. Simone foi de C, conectivo de condição. E a Agnádia vai de? Vou ficar quieta. Vai ficar quieta nessa daí? Vamos ao Vou. gabarito. A língua que falamos é um bem, mas existe uma condição para isso. Se considerarmos bens as coisas úteis ao homem. Conjunção condicional. Letra C. Simone acertou. E a 11ª, para a gente fechar essa aula, bem facinho. Só a palavra mas. Pois é, não jogo futebol, mas tem uma alma de artilheiro. A palavra destacada anteriormente exprime a ideia de quê? De escolha, de contraste, de finalidade, de explicação, de soma, soma ou adição. Ela já foi de B, Simone já foi de B, e a Guiná vai ficar quieta nessa ou vai também? Questão aí da Consuplan. Questãozinha fácil essa. Eu vou de B também, professor. De B também. Tranquila essa, né? Mas, conjunção adversativa. Eu falei que ia parar na 11, na 11ª, mas eu não gosto de números ímpares. Então vamos para a 12ª aqui. Pior que sempre vai ter de duas em duas aí. Assinale a alternativa em que ocorre a combinação de uma preposição com um pronome demonstrativo. Olha só, questão doida. Assinale a alternativa em que ocorre a combinação de quê? De uma preposição com um pronome demonstrativo. Nos estudos gramaticais, nós temos as contrações e as combinações. Por exemplo, cadê um? Está aqui, ó. Em mais esta é igual ao quê? Igual a nesta. De mais pronome este, preposição de mais este, é igual a quê? Deste. Em mais uma, é igual a quê? Numa, e por aí vai. Segue essa lógica aí. Quero saber quando é que tem a combinação entre uma preposição
e um pronome demonstrativo. Ela foi de B. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Onde é que eu vou morar? Simone está analisando também e a Nádia está analisando. Vou na B também. Neste. Um B. pronome demonstrativo, né? Neste. Esse, aquela, aquele, eu vou de neste. Não sei se está certo. Depois aí eu fico com dúvida se na letra E, acordei num lugar estranho, pela essa combinação, né? Mas vou deixar, né, que eu marquei. O que é num? Num é em mais um. Aí em é Exatamente. preposição. Mais um é pronome demonstrativo? Aí eu lhe tiro a dúvida. Entendeu? Em é preposição, sim, mas ele pede uma combinação de pronome, de preposição com pronome demonstrativo. Tem que se ligar a esses pequenos detalhes. Esses detalhezinhos aí. Um dia alguém perguntou se pequenos detalhes era correto, porque detalhes já dá a ideia de pequenos. Sim, é correto porque você quer enfatizar, né, essa questão da minúcia, dos mínimos detalhes. Gerlândia foi de B, Simone está analisando ali, ainda não se posicionou. Estou olhando para cá porque o celular está aqui, olhando o chat no celular. Para não ter que estar fechando e abrindo a tela do slide. Simone vai de A. Qual é a A? Estou na. Na é em mais A. Na seria o quê? Na seria em. Preposição em mais artigo a. Portanto, a resposta é a letra B. Em mais este. Preposição em mais demonstrativo este. Igual a neste. O que ele pede aqui é preposição com pronome demonstrativo. Certo? Ok? Vamos fazer a 13. Agora sim, vamos fechar na 13, mesmo sendo um número ímpar. Para não partir para outro slide e terminar só de madrugada. As relações expressas pelas preposições, essa é a última, de certeza, estão corretas na sequência. Olha só que interessante. Eu fui para essa questão também interessante. Relação expressa pelas preposições. Tem que ter cuidado no valor semântico das preposições também. Estão corretas na seguinte sequência. Saí com ela. Ficaram sem um tostão. Esconderam o lápis de Maria. Ela prefere viajar de navio. Estou para passar. Pela ordem aí eu teria: sair com ela é falta, sair com ela é companhia, com ela é companhia. Se for falta, é letra A. Se for companhia, pode ser a B, a C, a D e a E. Se eu sair com ela, não pode ser falta, pode? A gente vai analisar dessa forma. Sem um tostão, é falta? É posse? É o valor semântico. Sem, esse sem. O que você olha o que aqui? Você olha a preposição. Com, sem, de e para. Aí você olha o valor de cada uma delas. Essas são as preposições destacadas. Agora só, olha lá. Esse com é o quê? Companhia? Esse sem é falta? É posse? É meio? É fim? Com isso em mãos, agora é só meter a cara aí e acertar a questão. Gerlândia foi de B.
Companhia, falta, posse de Maria, seria posse. E viajar seria fim, na análise de Gerlane. E para Então, eu passar vou de de meio. C. Letra C. Vamos lá. Com Maria, perdão, com ela. Esse com é o quê? Companhia, né? Não é falta, não tem como ser falta. Então já elimina a A, companhia. Pode ser a, aliás, pode ser a B, pode ser a C, pode ser a D, pode ser a E. Vou para o próximo. Sem. Sem é falta, sem é posse, sem é falta. Então pode ser a B, pode ser a D e pode ser a E. Então o que foi eliminado? A A foi eliminado, a, perdão, a C. Se sem indica posse, aliás, falta, então não pode ser posse. Então elimina C. Né? O que é que tem falta aí? Tem falta B, a D e a E. Vou para o próximo. O que é próximo? É a preposição de, ligando o lápis a Maria, dando a ideia de quê? De posse. Aí já elimina a letra D, que a letra D diz que é meio. Então não posso ir para ela, porque é meio, elimina. Ou é a B ou é a E. Então me falta saber agora, esse de, a letra B diz que esse de é uma preposição que indica fim. A letra E diz que indica meio. O meio É com o um qual eu meio que ele viajei. vai viajar de navio. Isso. Aí, estudou para passar é com a finalidade de passar. Portanto, a letra E. Gerlânia confundiu aí esses dois, o fim com o meio. A confusão foi só essa daí. Né? O fim, a finalidade. O que é o fim? O fim é a finalidade. Estudou com que finalidade? Com que fim? Com que objetivo para passar? Viajou de quê? De navio, meio de transporte utilizado para fazer a viagem. Tá certo? Muito legal essa aula. Foi. Agora, professor, tem uma coisa que me derruba mesmo, me deixa no chão.